comportamento animal. O comportamento animal inclui todas as maneiras de interação dos animais com outros organismos e o ambiente físico. Comportamento também pode ser definido como uma alteração na atividade de um organismo em resposta a um estímulo, um sinal externo ou interno, ou combinação de sinais. Para entender melhor um comportamento, queremos saber o que o causa, como se desenvolve em um indivíduo, como beneficia um organismo e como evoluiu. Alguns comportamentos são inatos ou geneticamente programados, enquanto outros são adquiridos ou desenvolvidos por meio da experiência. Em muitos casos, os comportamentos têm tanto um componente inato quanto um componente adquirido. O comportamento é moldado pela seleção natural. Muitos comportamentos aumentam diretamente a aptidão de um organismo, ou seja, ajudam-no a sobreviver e a reproduzir. Onça pintada. A onça diverge opiniões, sendo temida por uns e admirada por outros. Porém, é considerada de grande importância para a manutenção de nossos ecossistemas, pois trata-se de um predador de topo de cadeia alimentar. Sua presença em determinadas regiões indica que o local está em boas condições ambientais. Apesar de sua fama, ela pode ser confundida com a onça parda. Esta última é uma outra espécie, tendo porte menor, com pelagem amarelo claro ou avermelhada, dependendo da região, além de miar como gato doméstico. Características físicas da onça pintada. A onça pintada adulta pode chegar a 150 kg e 2,5 metros de comprimento, do nariz à ponta da cauda, e até 80 centímetros de altura. Os maiores indivíduos dessa espécie são encontrados no Pantanal brasileiro e os menores em regiões de floresta como na Amazônia. Sua pelagem pode variar do amarelo dourado para o preto, com pintas cheias e rosetas de cor preta. A padronagem das pintas é individual e é utilizada para identificar indivíduos, principalmente em pesquisas sobre a espécie. Já a pelagem de barriga, garganta e partes internas dos membros é branca. Comportamento. Essa é uma espécie que já foi considerada solitária e territorialista, mas estudos recentes provaram um grau de socialização entre os indivíduos. Os machos, porém, emitem sons, defecam e urinam para marcar o território, pois encontros entre eles causam conflitos e lutas. A onça pintada pode caçar a qualquer hora do dia, mas é mais ativa durante o entardecer e a noite. Habitat. Atualmente a onça pintada encontra-se extinta nos Estados Unidos, mas ainda pode ser vista na América Latina e raramente no México. Sua presença ocorre em diversos habitats, de florestas tropicais a regiões desérticas, bem como em elevadas altitudes. No Brasil, encontra-se nas áreas de floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Seu território de vida varia de acordo com a região, podendo ser entre 10 e 260 km². Tais valores são relacionados às características do habitat, bem como de disponibilidade de alimento e refúgio. A alimentação. Espécies pequenas até répteis de 200 kg já foram registrados como presas da onça pintada. Entre suas presas naturais estão os pequenos mamíferos, capivaras, catetos, queixada, veados e jacarés. Mas quando a disponibilidade desses alimentos diminui, o animal pode atacar rebanhos domésticos, o que implica em conflitos com o homem. Assim, é considerada um caçador oportunista. Essa espécie não persegue suas presas, mas fica na espreita à espera de uma oportunidade para dar o bote e matar suas presas sufocando-as ou mordendo a nuca. Reprodução. Não há unanimidade a respeito da época reprodutiva das onças pintadas. Enquanto alguns autores afirmam que é sazonal, outros defendem que pode se reproduzir o ano todo.
A maturidade sexual é atingida mais cedo nas fêmeas, havendo relatos de fêmeas maduras aos 11 meses de idade. Já os machos atingem a maturidade sexual entre os 2 e 4 anos de vida. A gestação das onças produz de 1 a 4 filhotes por vez, e dura entre 90 e 111 dias. Curiosidades. Muita gente acha que a onça-pintada e a onça preta são espécies diferentes, mas elas pertencem à mesma espécie. Ambas podem gerar filhotes tanto amarelos como pretos. O que ocorre entre elas é a diferença na quantidade de melanina do pelo, sendo a onça preta também chamada de forma melânica. Outras informações. A onça-pintada tem sido alvo da caça predatória porque fazendeiros alegam terem prejuízos econômicos pela predação de seus rebanhos. No entanto, estudos comprovam que a maioria dos ataques alegados não são causados por onças. Além disso, onças pintadas procuram alimentos em fazenda de animais domésticos, em função da destruição de seu habitat por ações humanas. De maneira geral, suas populações estão sendo reduzidas no Brasil, sendo praticamente extintas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país. Por esses motivos, essa é uma espécie considerada vulnerável pela IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, e pelo IBAMA. Gostou? Confira também o conteúdo completo sobre lobo, características do animal, espécies, tipos, sobrevivência e curiosidades. A mordida da onça-pintada é considerada a mais forte e potente entre os felinos de todo o mundo. Outra característica interessante é que ela não mia como os outros felinos. Da mesma maneira que o leão, tigre e leopardo, a onça-pintada emite um som chamado de esturro, mais parecido com um ronco ou rugido. 10 fatos sobre a onça-pintada, esse belo animal. A onça-pintada, também conhecida como jaguar, é o terceiro maior felino do mundo, atrás do tigre e do leão, e é o maior do continente americano. As onças têm mandíbulas tão fortes que suas mordidas podem quebrar até mesmo ossos e cascos de tartaruga. A mordida das onças é 2 vezes mais poderosa do que a de um leão. Como a maioria dos grandes felinos, as onças são solitárias e preferem caçar ao entardecer ou à noite. O cardápio desses animais inclui cerca de 80 espécies, incluindo veados, antas, capivaras, raposas, peixes, sapos e cobras. Apesar de temidas, as onças costumam fugir de seres humanos. São raros os relatos de ataques ao homem, e quando eles acontecem, normalmente estão relacionados com a defesa de seus filhotes. Em antigas civilizações da América Central e do Sul, a onça-pintada é considerada um símbolo de força. Os astecas, por exemplo, nomearam uma classe de guerreiros de elite como Cavaleiros Jaguar. As onças estão sendo extintas em muitas regiões devido à perda de habitat em florestas tropicais da América do Sul e da caça pela sua pele. Quem vê as poderosas onças adultas dificilmente consegue imaginar que os filhotes nascem cegos e indefesos. Eles precisam ficar perto da mãe por cerca de 2 anos aprendendo a caçar. As onças pintadas eram encontradas no oeste e sul dos Estados Unidos, incluindo Texas, Califórnia, Arizona e Novo México. Entretanto, o felino foi rapidamente eliminado do país, e muito poucas aparições foram registradas desde os anos 1960. O termo jaguar vem do tupi-guarani, e significa que mata com um salto. A onça segue uma dieta adorada pela maioria dos grandes felinos, conhecida como festor, famine, banquete ou fome. O animal fica até uma semana sem comer, mas pode devorar até 20 kg de carne em um único dia. Por hoje é só, pessoal, em breve parte 2.